Animes incríveis que tiveram finais horrorosos. Hoje você vai ver os 5 animes muito bons que tiveram finais horríveis. Será que Jujutsu Kaisen tá entre esses 5? Fica até o final para você ver e também vai ter um bônus, então é importante que você assista todo o vídeo. Attack on Titan. Em um mundo onde todo mundo tinha medo dos titãs, o Eren provou que esse medo tinha sentido, porque ele acabou com 80% da população mundial e no final a gente descobriu que ele fez tudo isso para tentar salvar os seus amigos, porque de outra forma os seus amigos não teriam a vida que o Eren desejava para eles. Muita gente já ficou chateada com esse final em descobrir que no fundo o Eren era uma pessoa que se preocupava ainda com os seus amigos, porque da metade da série até o final, muita gente acreditou que o Eren fosse o vilão e de fato ele era, né? Ele matou 80% da população mundial, então ele era um vilão de fato. Mas muita gente ficou chateada pelo fato do Eren ainda se importar com seus amigos e isso pareceu uma espécie de redenção. Mas para falar a verdade, isso daí não é bem o problema do final de Shingeki no Kyojin, não. Porque tava meio que na cara que era esse o motivo do Eren tentar matar o mundo inteiro, para tentar fazer com que os seus amigos tivessem uma boa vida, se sacrificando para que eles se tornassem o herói. O grande problema, na minha opinião, do final de Shingeki no Kyojin é que tudo foi muito mal feito. O plot principal tem sentido, teria que ser isso daí mesmo. Porém, o entorno do Eren que ficou muito ruim. Por exemplo, o romance infantil do Eren com a Mikasa, onde até mesmo no final o Eren ficou desesperado dizendo que gostaria que a Mikasa só pensasse nele nos próximos 10 anos. Isso daí ficou muito infantil e muito pouco desenvolvido. Fora que eles também não explicaram o porquê que era a Mikasa escolhida para acabar com todos os titãs. Ficou meio sem sentido isso daí. Fora o vilão final que foi bem bizarro, aquela lombriga gigante, e também o Eren Pombo. Isso tudo deixou a comunidade muito confusa e foi pouco desenvolvido. Então o problema de Shingeki no Kyojin foi a falta de desenvolvimento para fechar a história de um jeito bom. Mas o plot geral do Eren ter feito tudo isso porque viu o futuro e achou que essa era a única forma dos seus amigos terem um final feliz, isso daí no final tem sentido e por isso ele está em 5º lugar no ranking dos piores finais dos grandes animes. Jujutsu Kaisen. O último arco de Jujutsu Kaisen foi a derrota do Sukuna, uma luta quase que interminável e bem interessante na maior parte do tempo. E o grande problema de Jujutsu Kaisen foi que ele deixou muita coisa sem explicar. Pareceu até mesmo um final de um anime cancelado, que ele simplesmente tinha que acabar logo com a obra e deixou várias explicações para lá. Como, por exemplo, o que aconteceu direito com o Tengen e as suas barreiras, o que vai acontecer com o Japão depois disso. A gente nem mesmo viu o velório do Satoru Gojo, que a gente sabe que está morto. E o resto do mundo, que acabou de descobrir sobre a energia amaldiçoada, como que o resto do mundo vai reagir a tudo isso? Cara, é tanta coisa que deixou de ser explicada que a gente tem ainda a sensação de que venha a ter um Jujutsu Kaisen parte 2, porque não tem sentido, é muita coisa que não foi explicada. Porém, até eu fazer esse vídeo, a gente não tem anúncio de nada, de nenhuma segunda parte, e esse é o final que a gente tem de Jujutsu Kaisen. Por isso que é um final tão ruim, porque a gente tem muitas dúvidas que não foram sanadas. E fora também que a forma como o Sukuna morreu, no final das contas foi um pouco decepcionante, o que deixa tudo isso com um gostinho meio amargo. Bleach. No seu último arco, a gente vê o Ichigo enfrentando toda a sociedade Quincy e principalmente derrotando o Yhwach. As lutas, como sempre, foram bem frenéticas, mas a história decaiu de um jeito incrível. O problema de Bleach, na realidade, não foi nem só o final, que ainda assim foi estranho. A forma com que o Ichigo derrotou o vilão final foi muito, mas muito estranha. O Yhwach tinha um poder extremamente apelão, meio que ficou um pouco forçada a forma que ele foi derrotado, até porque o poder era tão apelão que parecia que ele era invencível. Porém, na minha opinião, esse não foi o grande problema não. Na minha opinião, o problema vem logo depois do Aizen, porque depois de o Aizen ser derrotado,
todos os arcos que vieram depois foram horríveis. A construção dos Fullbringers e até mesmo o ressurgimento dos Quincy foi meio que jogado. Apesar das lutas serem legais, ainda assim a história em si não ficou tão interessante. Além também da gente não saber o que aconteceu com a maioria dos personagens. A gente tem somente uma explicação bem rapidinha do que aconteceu com alguns personagens principais, como a Ruki e o Ichigo, e também os seus filhos, mas a gente não sabe muita coisa, nem mesmo sobre o pai do Ichigo, o que aconteceu com ele. Contudo, o Bleach se sustenta por uma coisa, e o anime tá mostrando isso. As lutas são bem legais e muito bem animadas. Só por isso a gente já fica empolgado de ver todas essas lutas, toda essa ação. Porém, se a gente for ver a história em si, ela deu uma decaída muito grande, principalmente depois que o Aizen foi derrotado. E por isso que o final de Bleach foi um dos piores que eu já vi, na minha opinião. Yu Yu Hakusho. Esse tinha tudo para ter um final incrível, até mesmo porque o último arco também tinha tudo para ser muito bom. Só que o autor de Yu Yu Hakusho, que é o Togashi, começou a ser pressionado pela editora e ele simplesmente decidiu acabar tudo no momento em que ele foi pressionado. No arco dos 3 Reis Demônios, a gente estava vendo um torneio no mundo dos demônios, onde o vencedor ia governar todo o mundo demônio. Vimos personagens incríveis surgir nesse arco, só que em determinado momento esse mangá pareceu ser um mangá cancelado. A gente não viu o torneio acontecer, o personagem principal foi derrotado e a gente não sabe nem como, e outros personagens que pareciam que iam ter também um grande desenvolvimento, como o pai do Koema e o próprio Koema em si, simplesmente foram esquecidos no final de Yu Yu Hakusho. É claro que nesse caso aqui a gente tem a desculpa de que o Togashi tinha uma saúde bem frágil e a pressão da editora fez com que ele decidisse acabar com o mangá por causa também da sua saúde, mas ainda assim, no final das contas, o que a gente teve foi um arco que tinha um potencial enorme e foi uma grande decepção. A gente nem viu o personagem principal de Yu Yu Hakusho perder, e o vencedor desse grande torneio era um outro personagem que nem tinha destaque. Isso daqui foi algo muito bizarro. Apesar do anime mostrar um final um pouco diferente do mangá, na minha opinião, os dois foram incompletos e muito ruins por causa disso, deixando muita ponta solta, principalmente com relação ao Koema, que no final das contas pareceu mais um tirano do que alguém realmente bom e que tentava fazer algo certo. No final das contas as coisas deram errado mais por causa dele e também pela falta de desenvolvimento do Koema, fora que a gente também não viu quase que nada do mundo demônio por causa dessa pressa toda para acabar o mangá de Yu Yu Hakusho. The Promised Neverland. Falando em final ruim, ninguém consegue superar nesse anime. Até metade de sua obra era uma obra incrível, mostrando um orfanato de crianças superdotadas que no final das contas a gente descobre que só serviam de alimento para demônios. A saga deles tentando fugir do orfanato foi uma das melhores sagas que eu já vi, realmente muito boa. Porém, no momento em que eles fogem desse orfanato e chegam no mundo dos demônios, a coisa começa a decair em uma velocidade incrível. Metade da obra é realmente muito ruim. E o final, galera, é uma das coisas mais bizarras que a gente vê, porque no final das contas tudo é resolvido através de uma promessa, como o nome do anime já diz. A gente descobre que existem dois mundos, um mundo dos humanos e um mundo dos demônios. E todo mundo que a gente viu até agora estava no mundo dos demônios, por isso que a situação estava bem complicada e os demônios devoram os seres humanos. Eles precisam devorar os seres humanos para continuar vivendo. No final das contas, a Ema consegue encontrar o deus demônio e acaba fazendo uma promessa para ele que conseguiria salvar todo mundo que estava preso no mundo dos demônios e transportar todos os humanos para o mundo dos humanos mesmo. Ela consegue fazer isso, transporta todos os seus amigos para o mundo dos humanos, só que tem um grande problema. Essa promessa é que ela iria dar todo o seu futuro com essa galera, com seus amigos, toda a sua memória, e em troca todo mundo seria teletransportado para o mundo dos humanos. É isso.
É isso que é o final de The Promised Neverland. Ela acaba indo para o mundo dos humanos, sendo resgatada por um cara completamente aleatório e todos os seus amigos continuam procurando a Emma até que eles encontram uma Emma sem memória nenhuma. No final das contas, eles continuam vivendo juntos, mas com uma Emma desmemoriada. E esse final foi tão ruim, mas tão ruim, que nem o autor gostou e ele ainda tentou fazer bem diferente no anime, o que na minha opinião ficou ainda pior, porque ele não conseguiu desenvolver coisa nenhuma no anime. Se você for ver somente um anime, a maioria das pessoas nem mesmo entendeu o que aconteceu no final de tão ruim que foi. Então o mangá já era ruim pra caramba por ter uma solução bem estranha para todos os problemas da humanidade, que era simplesmente dar a memória da Emma. O anime conseguiu ainda piorar toda essa situação, não dando desenvolvimento nenhum a toda a história de The Promised Neverland. Então esse daqui foi um dos piores finais que talvez tenha estragado toda a obra, porque realmente esse daqui foi ruim demais. Evangelion. Agora um anime bem antigo e que é um bônus. Por quê? Porque na realidade a gente teve dois finais. Um final no anime que foi bem ruim e que foi feito porque o estúdio que estava fazendo o Evangelion acabou perdendo o dinheiro e por isso eles fizeram dois últimos capítulos bem ruinzinhos, mas só que depois eles fizeram vários filmes para que esses filmes complementassem ali o final e fizesse direito o que eles tinham que fazer. Então no final das contas, Evangelion foi bem construído através dos filmes, porém na animação em si ele foi bem decepcionante e se você olhar em todos os rankings de todos os animes, Evangelion sempre vai estar lá com um dos piores finais dos animes de todos os tempos. Mas na minha opinião ele não entra no ranking porque depois ele foi refeito em vários filmes e isso quebra um galho, dá uma solução aí boa para esse anime que é bem conceituado. Mas e aí galera, esqueci de algum anime? Deixa aqui nos comentários, na sua opinião, qual é outro anime com um final horroroso e que deveria estar nessa lista. Vai que eu faça uma parte 2 dos piores finais dos animes. No mais, agradeço por você ter visto até agora e caso você não tenha visto o último capítulo de Hunter x Hunter, clica aqui que é um vídeo muito bom. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!